Graça e paz, meus irmãos. Que bom estar aqui falando com vocês. Como vocês podem ver, eu estou num ambiente novo, descansado. Vim para um chalé com a minha esposa e aproveitei essa imagem, esse sossego. Hoje vocês não vão ouvir o barulho do meu cachorro, não mais. Do meu não. Hoje vocês não ouviram do meu, eu já tô assumindo o meu. Já faz tão parte da minha vida que eu tô assumindo pra mim o cachorro. Mas é o barulho do cachorro do vizinho. Vocês não vão ouvir. O máximo que vocês vão ouvir é esse barulho de passarinho, de aves, de galinha, porque tem bastante galinha aqui. E o assunto que eu gostaria de falar com vocês hoje é um assunto muito interessante, continuando a nossa série sobre os moradores do céu, sobre quem é esses habitantes do céu, esses habitantes que pertencem ao reino de Deus, que ele expõe no Sermão da Montanha. Ele vai falar hoje sobre um que é limpo. Esse morador do reino do céu, para ser integrante desse reino, precisa ser puro. Ele diz em Mateus 5, verso 8: Bem-aventurado os limpos de coração. Talvez na sua versão possa aparecer bem-aventurado os puros. E o que isso quer dizer? Olha a continuação, só para a gente começar. Bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Primeiramente, vamos tentar entender aqui essas duas questões. Limpo. A palavra limpo, no grego original, ela tem três sentidos. Ela é usada basicamente em três sentidos. Físico, limpo, uma limpeza física. No sentido cerimonial, né, uma limpeza cerimonial, que a gente vê muito no Novo Testamento, perdão. A gente vê muito Jesus enfrentando problemas com pessoas que querem que ele se envolva numa limpeza cerimonial, ritualística. Tem que limpar não para ver limpo, mas porque é um ritual a ser feito, enfim. E o sentido ético, ou o sentido metafórico, ou o sentido espiritual, que é o que nós queremos aqui ver Cristo chamando essa atenção. Então, nesses três sentidos. Quando atrelado ao coração, bem-aventurado os limpos de coração, os puros de coração, a gente entende que é um sentido metafórico. E aí, a palavra coração aqui é outra coisa que precisamos prestar um pouco atenção para ver qual é o uso dessa palavra e o sentido. Porque coração, para o nosso entendimento, gente, é um órgão do nosso corpo que bombeia sangue, que a sua única função, ele é um motorzinho para bombear sangue. No entanto, quando ela é utilizada no Novo Testamento, a palavra coração, ela traz o sentido de sede dos pensamentos, sede das paixões e dos desejos. Quando a palavra usa coração, ela está atribuindo a nossa sede, talvez a nossa consciência, a nossa tomada de decisão. Isso porque imagine você que está amando alguém, está apaixonada por alguém, e quando você chega perto desse alguém que você está apaixonado, está amando, sua mulher, seu marido, qual é a forma que o seu corpo reage? É o coração bate mais rápido, né? A palpitação no coração. Por isso se atribuía ao coração. No entanto, o coração só está falando, reagindo a um comando que vem da sede. Mas quando entendemos aqui no Novo Testamento, atribuído a coração, é isso que nós precisamos entender. A sede dos pensamentos, dos desejos, do discernimento, das paixões. Observe que Cristo está dizendo que o integrante do seu reino é aquele que é puro, aquele que é purificado, aquele que é limpo em seus desejos, na escolha dos seus desejos, em suas paixões, é aquele que é livre de uma impureza no que diz respeito a discernir. Esse é o ponto em que nós precisamos trabalhar nesse versículo sobre essa característica de alguém que pertence ao reino de Deus. Observe que João capítulo 13, verso 10 a 11, nós vamos ver no mínimo dois tipos de limpeza aqui, quando diz assim: Jesus lhe respondeu. É aquela cena em que Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro diz: não vai lavar meu pé. E ele diz: olha, se eu não lavar, você não tem parte comigo. E ele diz assim: então lava o corpo inteiro. E aí Jesus lhe respondeu: quem já se banhou precisa lavar apenas os pés, porque eles andavam de muita sandália, muito pó e o pé sujava. Apenas os pés, pois no mais está todo limpo. Está falando de uma limpeza física do corpo. Só que aí ele vai dizer assim, ó: vós estáis limpos, mas nem
Todos, pois ele sabia que quem iria traí-lo, por isso disse que nem todos estavam limpos. Aqui nós vemos uma expressão de uma limpeza física, lavar os pés, não precisa retomar um banho, só lava os pés, que é o local onde já sujou por causa do pó, mas observe que Jesus aponta também para uma limpeza de coração, e ele está dizendo, olha, vocês estão limpos, mas não são todos que estão limpos. Por quê? Aí João vai deixar claro, porque ele sabia que Judas que estava lá ainda não estava limpo. E o que impedia Judas de ser limpo por Cristo? O que impedia Judas de entrar nessa pureza que Cristo estava aplicando nos outros discípulos ou não? A minha resposta sincera para você é: a limpeza de coração está totalmente relacionada a ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo, a ouvir os ensinamentos, a crer, a seguir os ensinamentos. E é coisa que Judas vinha lutando contra pelo desejo pecaminoso que o contaminava, o desejo de ambição. Pode ver na história que Judas trai Jesus por dinheiro, então essa ambição, essa ganância já controlava Judas, impedindo-o de ser purificado pela palavra de Jesus Cristo. Observe que a purificação aqui não tem cachorro, mas pernilongo tem para todo mundo, tá? Para todo mundo. O que impede Judas de ser purificado é o controle que o pecado ainda tem sobre o seu coração. Não podemos subestimar o poder que o pecado tem sobre nós. Só há uma forma de sermos purificados no nosso coração, de modo que o pecado não nos controle mais, a ponto de nosso desejo, de nosso discernimento, do nosso pensar, do nosso sentir ser puro. Só há uma forma, se o sacrifício de Cristo me alcançar. Hebreus capítulo 9, observe essa declaração do autor de Hebreus, muito, muito bonita e muito reveladora, quando ele diz sobre o sacrifício de Jesus Cristo e a eficácia desse sacrifício no que diz respeito a purificar as nossas vidas. Observe, Hebreus capítulo 9, verso 11 ao verso 14, ele diz assim, olha, mas Cristo, vindo como um sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no lugar santíssimo e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes de touro da cinza, de uma novilha, santifica o que estão impuro, quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servir ao Deus vivo. Desde o Antigo Testamento, a concepção de impureza já é presente na vida daquele que serve ao Senhor. No entanto, eles tinham que ter rituais de purificação. Apresentar o sangue do novilho, como o autor de Hebreus está dizendo aqui, é o reconhecimento da necessidade de purificação. Só que isso era constante. O autor do Hebreus está dizendo que Cristo entrou uma vez por toda no Santíssimo Lugar e ofereceu um sacrifício para a nossa pureza, de modo que esse sacrifício ecoa pela eternidade. Sabe qual é a forma que o nosso coração pode ser purificado de uma vez por todas e uma purificação de eficácia, de excelência, somente por meio desse sumo sacerdote, somente por meio desse cordeiro vivo que desceu do céu. Somente por meio do sacrifício de Cristo é que podemos ter a nossa visão, é que podemos enxergar a Deus. Porque esse é o benefício de ser limpo de coração. Qual é o benefício? Ver a Deus. Observe que o que ele está dizendo é que bem-aventurados limpos, porque eles verão a Deus. Aqui, a ideia é de uma visão sendo aguçada, à medida que o Espírito Santo, por meio do processo de santificação, processo esse que acontece na conversão e diariamente esse processo de santificação é o mesmo que nós vimos em João 13, ouvir a palavra de Jesus, seguir a palavra de Jesus, seguir as ordenanças de Jesus, vai mudando e purificando a sua vida, para que cada vez mais você possa agradar a Deus, e à medida que isso vai acontecendo,
você vai vendo mais a Deus, você vai observando mais o agir de Deus. À medida que a palavra de Deus começa a ganhar espaço na sua vida, você vai compreendendo a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É assim o processo que acontece com esse membro do reino de Deus. À medida que ele purifica o seu coração no sacrifício de Jesus na cruz, na palavra e ordem que Jesus deixou para nos instruir, o seu coração passa a ver mais as obras de Deus em sua vida. Ele passa a observar o que Paulo diz a Romanos: tudo coopera para o bem daqueles que vivem, daqueles que amam a Deus e vivem por seu decreto. Essa é a visão que tem os limpos de coração em Cristo, aqueles que foram limpos por meio da sua palavra. Talvez você hoje não consiga ver dessa forma, talvez hoje para você a visão é toda embaçada e você só consegue focar no que está dando errado. Talvez hoje você está totalmente controlado pelo seu desejo pecaminoso e por isso tudo é escuro para você, você não vê uma saída, você não se sente feliz. O meu conselho para você é que você se lance aos pés de Cristo. Porque só há uma forma dos teus olhos serem mudados, da tua consciência ser purificada, para que o pecado deixe de ser tão atraente, deixe de te controlar tanto. Somente por meio de Cristo, o nosso sumo sacerdote fiel e misericordioso, usando aqui o autor de Hebreus, somente por meio do sacrifício desse cordeiro é que você pode então ter o seu coração purificado. Nesse processo de santificação, somente por meio da palavra, você pode ter o seu coração purificado e, como consequência, ver mais a Deus em sua vida, as ações de Deus em sua vida e o plano de Deus sendo executado em sua vida. Que o Senhor te abençoe e reflita sobre isso. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilha com alguém que está vivendo esse momento sombrio, esse momento de solidão, de trevas, afastado da alegria do Senhor, que o coração está corrompido. Envie esse vídeo a ele e ore para que o Senhor alcance, purifique o seu coração e a sua vida. Em nome de Jesus, muito obrigado.